Bom dia a todos, sejam bem-vindos à aula de Patologia Geral. Meu nome é Júlio César e hoje vamos falar um pouquinho da parte introdutória dessa disciplina que é tão importante na área da saúde. E o objetivo da aula é entender o conceito de patologia, conhecer o histórico da patologia e diferenciar a etiologia e a patogenia. Então, primeiramente, nós temos que entender qual é o conceito de patologia, do que ela vem, o que ela trata. Então, quando nós visualizamos a palavra patologia e destrinchamos, ela vem de duas partes do latim. Patos quer dizer sofrimento, dor, lesão, e logos trata do estudo. Dessa forma, com a junção dessas duas palavras, nós temos que a patologia é o estudo das doenças. Podemos dizer também que a patologia é a ciência que estuda as alterações biológicas anormais das células, tecidos e órgãos que causam as doenças, que elas resultam em sinais e sintomas presentes no indivíduo. Ou seja, quando nós temos alterações biológicas anormais em nossas células, o nosso organismo, o nosso corpo, o nosso tecido, ele vai reverberar de alguma forma. E muitas vezes vai estar presente através de alguns sintomas que são percebidos ao longo do tempo. Então, sabemos que é função da patologia estudar o surgimento de uma doença, como ela se discorre, como ela acontece, e a patologia já não trata especificamente do tratamento, da forma de como ela vai ser conduzida o combate, e sim a parte realmente do entendimento. Então, quem faz essa parte do tratamento, o combate, a ação farmacológica, seria realmente a parte da clínica geral. Também é função da patologia verificar alterações na morfologia, ou seja, na aparência, seja ela macro ou microscópica, de células e tecidos. Então, vejamos aqui alguns exemplos. Então, nós temos à esquerda uma representação tanto macro como microscópica do músculo cardíaco. Através daí você pode visualizar mais na ponta um músculo que foi retirado, o órgão foi retirado e foi feito um corte para uma visualização, digamos que mais anatômica do seu funcionamento, e também pode ser visto a partir daí algumas alterações que foram visualizadas ao longo do período. E logo à direita a visualização do músculo cardíaco na percepção microscópica. Já essa figura do meio, ela representa uma análise de um teste de química seca, um teste de urina. Esse aparelho é chamado de dipstick e ele verifica possíveis alterações na urina com a presença de uma série de fatores, desde sangue na urina, a proteína, enfim, uma série de pontos que podem estar presentes na urina, e a depender do nível da presença desses elementos que não eram para estar em uma condição fisiológica normal, vão existir cores, que podem ser mais fortes a depender da quantidade, da concentração desses produtos. E também temos à direita a representação que as análises patológicas também podem ser advindas de modificações conformacionais em exames de sangue desse contexto. E à direita, não menos importante, nós temos a representação do nosso sangue, que é muito importante também através da visualização tanto clínica com resultados de exames, também como através de visualização microscópica de possíveis alterações que podem estar corroborando para a visualização e detecção de doenças. E a patologia, quando a gente trata do histórico, ela pode ser dividida em 5 fases: fase humoral, fase orgânica, fase tecidual, fase celular e, por fim, fase ultracelular. A fase humoral, ela vai desde a Idade Antiga até o final da Idade Média. Se você pensar, na época da Grécia, por exemplo, as pessoas acreditavam em diversas divindades. E muitas vezes, uma possível explicação por uma condição não normal, digamos assim, uma condição anormal, uma condição patológica, uma condição de doença, poderia estar diretamente associado a algum descontentamento de um possível Deus. Então, quando você desagradava algum Deus, na concepção deles, poderia ser visto como um castigo sobre aquele indivíduo, aquela pessoa que não estava atendendo ou descontentando aquilo que os deuses achavam que era pertinente. Já na Idade Média, as doenças eram explicadas por um desequilíbrio dos líquidos do corpo. Então, muitas vezes eram vistas também doenças diagnosticadas e tratadas com sangrias. Então, muitas vezes os estudiosos, as pessoas que cuidavam, que curavam as pessoas, eles faziam os tratamentos através das sangrias.
Então, retirava o sangue da pessoa, entendendo que assim poderia regular esse equilíbrio dos corpos, né, dos fluidos, do sangue, da linfa, de um modo que ela pudesse melhorar aquela possível patologia. Já na fase orgânica, foi caracterizada pelo desenvolvimento da observação dos órgãos do corpo. Vale lembrar que antes disso, a igreja tinha muito poder, era muito forte, era contra esse tipo de procedimento de visualização de corpos. Então, apenas quando essa fase histórica de extremo poder concentrado na igreja passou, foi que houve o avanço e o desenvolvimento dessas observações. Então, muitas vezes as pessoas, os estudiosos visualizavam esses corpos, pessoas mortas, e entendiam ali como era o possível funcionamento corporal, através de órgãos e observações. Então, tinham situações normais dos órgãos, um certo padrão de organização, bem como um padrão morfológico, ou seja, de tamanho, de formato, e a partir daí eles entendiam que existia um certo padrão. E quando era visto que esse possível padrão não estava sendo visto em um determinado indivíduo, poderia entender que ele estava cometido com uma possível patologia. Já na fase tecidual, houve um avanço dos especialistas sobre a estrutura e a organização dos tecidos. Então, houve avanço sim sobre os estudos das alterações morfológicas e como elas se relacionavam com possíveis desequilíbrios funcionais. Na fase celular, nós podemos colocar um ponto de marco com uma introdução do microscópio. Então, vejam, daí a gente teve uma modificação da visualização morfológica de macro para micro. Então, os especialistas, os estudiosos, puderam visualizar de forma bem mais ampla os detalhes dessas alterações morfológicas, fisiológicas que poderiam estar acarretando com doença. E a fase 5 intracelular é a nossa fase atual, né? Então a gente pode entender que existem grandes avanços de cunho científico a nível celular, a nível microscópico, ultramicroscópico, com níveis de ampliações absurdas que as pessoas podem entender e visualizar diversos tipos de patologias. E podemos dizer sim que com a tecnologia, o avanço, estamos vivendo já uma democratização das possibilidades desse estudo, uma vez que está mais fácil uma pessoa adquirir um microscópio, mesmo com menor poder de alcance, mas sim já é possível o acesso à utilização desse mecanismo para o estudo das doenças para praticamente qualquer indivíduo que tenha interesse. E a patologia, ela é dividida em dois pontos. Nós podemos dizer aqui que nós temos a parte de etiologia e a patogenia. Elas são essenciais para a compreensão das doenças e também constituem a base para o desenvolvimento dos tratamentos racionais. E elas têm diferenças específicas. A etiologia, ela trata da origem da doença, ou seja, as causas, os fatores, o que é que levou essa doença a acontecer. Então a gente entende que existem muitas doenças que elas podem ser advindas através de uma combinação genética, ou seja, aquele fator que vem do indivíduo, bem como as influências ambientais, ou seja, o meio, né? Como é que essa pessoa conduziu ao longo da vida, a sua alimentação, o nível de exercício físico, quantidade de estresse. Então isso pode estar relacionado sim a possibilidades, possíveis desfechos de doença. E podemos dizer que a etiologia é subdividida em duas classes etiológicas. A primeira é a genética ou intrínseca, ou seja, vem de dentro, o indivíduo nasce com aquele problema, né? Vem do DNA, está no gene dele, está carregado, ele já nasce com aquilo. E tem a adquirida, que ela é proveniente do meio, tá? E aí, como nós tratamos? Vai desde uma alimentação não tão adequada, os níveis de estresse, o contato com o meio que pode gerar através de algum agente patogênico, algum processo infeccioso, né, um vírus, enfim. Então, uma série de relações que podem ser vistas. Então, temos aí genética ou intrínseca ou adquirida. Então, temos como exemplo de etiologia adquirida o escorbuto. O escorbuto é uma patologia nutricional proveniente da deficiência de vitamina C. Então, ele normalmente é relacionado com uma hemorragia gengival. Ah, professor, quer dizer que toda vez que a pessoa tiver com uma hemorragia gengival, ele está com deficiência de vitamina C? Não necessariamente. Pode existir uma série de fatores que podem acarretar uma possível hemorragia gengival. E aí eu vou de coisas bem simples, como tártaro, que pode estar ocasionando isso, ou até uma escova de seda mais rígidas. Mas sim, deve-se investigar a questão da hemorragia gengival com um possível problema de deficiência da vitamina C. E temos como exemplo 2
de etiologia adquirida, a dengue. Então, a dengue, você não nasce com dengue, você adquire ela, e aí é contato com o meio. Ela é uma doença infecciosa, é o vírus da dengue, e ela é adquirida pelo mosquito em regiões tropicais, e ela é normalmente relacionada a febre alta, erupções e dores musculares. Então, como exemplo de etiologia intrínseca, nós temos a anemia falciforme. Ela é uma doença hereditária, ou seja, você já carrega no gene, monogênica, mais comum no Brasil. Tá? Então, temos essa característica aqui no Brasil. Então, ela acontece através da modificação de um códon do ácido glutâmico para uma valina, e através dessa modificação do DNA, existe uma modificação conformacional na hemoglobina, lá na hemácia, no eritrócito, fazendo com que a hemácia, que tem uma morfologia, um formato bicôncavo, ela passe a ter um formato de foice, tá? Então, nesse formato, vocês podem visualizar de forma bem simples, através aqui de uma representação, imagem ou figura, que é muito mais difícil a circulação sanguínea, e isso pode acarretar em uma dificuldade na circulação. E é bem fácil você visualizar isso através dessa representação aqui nessa imagem, de um lado da circulação normal, onde tem a hemácia, o eritrócito em formato circular, então é bem mais fluida a passagem, mas quando nós temos em formato de foice, essa circulação ela é prejudicada, ela não é tão eficaz. E a partir daí, a gente entendendo que existe uma deficiência, uma redução no transporte, na oxigenação das células, órgãos e tecidos, realmente isso pode acarretar em alguns sintomas presentes nos indivíduos. E aí que vão desde dores de cabeça, nas articulações, olhos com cor amarelada, edemas nos pés e mãos, feridas, a urina ela tem uma característica mais amarronzada, pode existir infecções também, falta de ar, enfim, são série de sintomas acarretados pela essa modificação conformacional nos eritrócitos, na hemácia. E aí nós vamos com um outro exemplo de etiologia intrínseca. Nós temos a fibrose cística. Ela é uma doença genética autossômico-recessiva. Isso quer dizer o quê? Ela vem tanto do pai quanto da mãe. Ou seja, você tem que ter um pai e uma mãe carregando esse gene. Ainda assim, vão existir situações que mesmo com os pais carregando esse gene, você não vai ser afetado, mas sim, né, na última situação, você pode estar com esse gene. Você pode ter também esse gene, mas não ser afetado com a patologia. E no pior caso, você pode carregar e ter essa patologia presente. Então ela acontece através da diminuição de uma função proteica, mais especificamente a proteína CFTR, que ela funciona como um canal transportador de íons e cloretos. Então imagine, se você tem uma diminuição nesse canal transportador, pode existir alguns problemas. E as consequências são: as secreções do corpo ficam mais espessas, então a perda de sal pelo suor ela é excessiva, e a pessoa pode também apresentar os sintomas que vão aí desde incapacidade de ganhar peso, problemas com tosse, infecções pulmonares, fezes gordurosas. Então são alguns sintomas da fibrose cística. Um outro exemplo de etiologia intrínseca seria a tireoide de Hashimoto. Então podemos dizer que ela é uma inflamação autoimune, ou seja, o corpo enxerga a tireoide como um inimigo e ela começa a ser combatida pelos anticorpos. Isso vai trazendo uma série de problemas. Então, com essa destruição, com essa briga, com essa degradação da tireoide através dos anticorpos, porque imagino que ele é um corpo estranho, a função dessa glândula ela é prejudicada. Então, muitas vezes o indivíduo já não consegue mais ter uma boa regulação. Então, muitas vezes o indivíduo já não consegue ter uma boa regulação da tiroxina, ou T4, bem como a triiotironina. Então, muitas vezes o indivíduo já não consegue ter uma boa regulação do T3 e T4, mais especificamente aí a tiroxina, o T4, para que você consiga manter o metabolismo em condições normais. Então, a partir daí, se não houver um tratamento farmacológico específico para entender como vai acontecer essa reposição hormonal, porque uma vez que você não tem mais a capacidade fisiológica de produzir o T4 para que o seu metabolismo ele seja mantido dentro das condições fisiológicas normais, o seu corpo vai lhe devolver uma série de problemas como fadiga, cabelo ressecado, o ganho de peso, aquela vontade de não fazer nada. Pode ter uma relação também direta com a depressão, quando as pessoas já têm uma característica, já pode também estar relacionada a princípio de depressão, queda de cabelo, ou seja, uma série de fatores pela a desregularização dos seus hormônios do metabolismo.
E como dito, essas alterações hormonais, se não forem rapidamente combatidas, elas podem acarretar na aquisição de nódulos. Então muitas vezes esses nódulos aparecem por um tratamento tardio ou uma não regularização desse hormônio. Então imagine, nós temos o hormônio estimulante da tireoide, a sua tiroxina ela já não consegue mandar, você entra num ciclo vicioso, porque o hormônio ele vai ficar sempre produzindo mais, mandando mais, aumentando os níveis de TSH para que você tenha mais T4, mais tiroxina no organismo. Ele não acontece, e esse ambiente de grandes níveis de demanda de TSH, ele pode ser um canal aí propício para o desenvolvimento ou aumento de nódulos. Então é importante sempre o indivíduo estar de olho nos exames sanguíneos para saber se os níveis de TSH e T4 estão bem regularizados. Então esses nódulos, quando estão na tireoide, eles podem ter diversos tamanhos, formatos, e a depender da morfologia deles e algumas características específicas, calcificações, por exemplo, eles devem ser investigados com mais cautela para entender o que pode estar acontecendo com o indivíduo, numa pior situação, um câncer. É importante notar também que algumas doenças genéticas elas são importantes para predizer a etiologia de doenças adquiridas, ou seja, você já carrega aquele gene, aquele DNA, e com esse tipo de gene que você carrega é mais propício a acontecer alguma coisa ou não, mas isso vai estar diretamente relacionado também ao seu meio, ok? Já a patogenia, ela trata das etapas do desenvolvimento da doença. Ela vai entender como é que essas alterações celulares acontecem, como elas vão gerar alguma anormalidade estrutural e funcional que pode levar a alguma doença. Então a patogenia ela vai destrinchar, ela vai descrever as etapas do desenvolvimento da doença, como é que ela inicia, como é que aquele agente patológico ele pode chegar lá, e isso vai levar a qual tipo de anormalidade, que pode ser estrutural, funcional, e vai levar a uma possível doença. Então nós temos como exemplo a tuberculose. Imagine, você vai ter um agente etiológico, um bacilo, ele vai entrar no seu organismo. Então a partir daí vai haver uma multiplicação desse bacilo nos seus alvéolos. Vai existir um tempo específico para que o seu sistema imune seja ativo. Então logo depois de 1 a 2 semanas é um tempo que o seu sistema imune ele se prepara, ele ativa, ele entende, ele capta, ele identifica esse bacilo como inimigo, ele se prepara para fazer o combate a esse agente patogênico. E a partir daí pode haver o reparo ou cura. Obviamente que pode existir situações adversas que o desfecho seja diferente. Então imagine uma pessoa que ela tenha a HIV. Então o início é bem parecido, você vai entrar em contato com o agente patogênico, o bacilo, e a partir daí vai existir essa multiplicação. Agora, quando o seu organismo ele iria se preparar para fazer o combate desse agente patogênico, o que acontece é que seus linfócitos já estão comprometidos, tá? Os linfócitos TCD4, porque eles já são bastante degradados, eles estão bastante comprometidos por decorrência do HIV. Então, quando você não tem esses linfócitos para combater os bacilos, o que vai acontecer? O agravamento da doença. Então, não tem ninguém lá, então ela vai se replicar, vai multiplicar e, a depender da situação, o indivíduo pode ser levado ao óbito. Então, para fechar, a etiologia ela trata como a doença surge e a patogenia como ela se desenvolve. Aqui são algumas referências. Obrigado a todos e até a próxima aula.